Memorias de la Comunicación. Un podcast de entrevistas a investigadores e investigadoras del campo de la comunicación en América Latina. Sus voces, los textos y contextos, sus trayectorias, las tradiciones que relampaguean en nuestro presente. Pioneras, capítulo 8. Rafisa Barão, profesora de la Universidad de Brasilia, entrevista para el podcast Memorias de la Comunicación a la investigadora brasilera Immacolata Vassalo de Lopes, pionera en los estudios de comunicación en su país y referente en la región. Conversan sobre su formación inicial bajo la dictadura, su acercamiento a los temas de la comunicación y sus tempranos trabajos sobre la radio y la cultura popular. Vassalo habla también de su interés por los modos de la recepción como problema. Y finalmente se refiere a sus análisis de los teleteatros e traça um balance de sua trajetória e do campo da comunicação. Então, bom dia a todos. Essa é uma entrevista, parte do projeto Pioneiras, que é uma série de um outro projeto maior chamado Memórias de la Comunicación. Hoje nós vamos entrevistar a professora Maria Immacolata Vassalo de Lopes, que com certeza é bastante conhecida na América Latina. Então, todos nós trabalhamos muito com as obras da professora, e hoje ela vai contar para a gente um pouquinho da história dela em relação ao campo da comunicação. Então, professora Immacolata, para começar, o que nos interessa de saída? Nos interessa entender como começou aí sua relação com os estudos de comunicação, também como você atuou num período difícil para a gente no Brasil, né, que é o período da ditadura militar. Então, a nossa primeira pergunta é: como você se aproximou dos estudos em comunicação? Bom dia, né, a todos e todas vocês. Um prazer, muito obrigada pelo contato. Veja, eu tenho uma formação na Universidade de São Paulo. Desde a graduação, que eu me interessei, né, assim, até de uma maneira, como a gente vai dizer, polarizada, entre uma sociologia dura, forte, ligada ao meu mestre Florestan Fernandes, e uma sociologia soft, vamos dizer assim, branda, ligada ao meu professor também, mestre Gabriel Kohn, que é Sociologia da Cultura. Então, isso ainda no período já da ditadura militar, em que muitos professores foram afastados, foram aposentados, e eu querendo continuar, não foi possível continuar na sociologia. De fato, lá ficou mesmo despovoado, né? Então, eu, vamos dizer assim, procurei mesmo, né? Não conhecia a ECA, a Escola de Comunicações e Artes, que, inclusive, era nova, não é? Mas eu me aproximei assim. O que tem aí que poderia me interessar e, enfim, a contribuição que eu trago. Foi assim que eu entrei na pós-graduação da ECA, junto à professora Nelly de Camargo, que orientava numa linha Comunicação e Desenvolvimento. Mas, então, aí eu queria trabalhar com aquilo que então se chamava comunicação de massa, não é? E logo a televisão. Mas aí, uma coisa interessante, eu tive umas aulas com a Ruth Cardoso, né, antropóloga, e que disse que, sem passar pelo rádio, não dava para estudar televisão no Brasil. Então, aí, eu me voltei para o rádio mesmo, e que foi a minha pesquisa de mestrado, que foi publicada como o Rádio dos Pobres, né? Comunicação de massa, ideologia e marginalidade social. Essa marginalidade social é o que hoje em dia a gente falaria por excluídos, não é? Quer dizer, os de extrato D e E da sociedade. A coisa era vinculada mesmo às massas ou às classes populares que tinham no rádio a sua referência.
Rádio Popular, que foram 3 programas de rádio. Então, gostei muito dessa pesquisa. Uma das primeiras pesquisas de recepção, né? E, antes de tudo, nada online, né? Quer dizer, tudo pessoalmente, e 3 programas populares de rádio, de grande audiência, o programa do Zé Bétio, o programa do Gil Gomes e o programa do Silvio Santos no rádio. Gostei muito. Então, esse foi o que eu comecei a me adentrar na área da comunicação, propriamente, gostando dessa questão que eu levava e acho que nunca deixei, e o meu interesse pelo popular, que se pode entender por mudança do popular ao longo do tempo. E também uma coisa importante, que eu trazia também da formação e me aprofundei, que foi a questão metodológica, né? Trabalhar a pesquisa em comunicação, vendo a maneira como essa pesquisa é estruturada. É um livro, né, que foi exatamente publicado como Pesquisa em Comunicação, e tem um prefácio do professor Ottaviani, e aonde propriamente se refere a uma teoria da pesquisa, né? Então, eu tenho sido bem interessante acompanhar ao longo do tempo, porque as minhas aulas da pós-graduação têm esse livro como o livro base, e como é que eu tenho, não no livro, porque eu prometi fazer uma outra, um desdobramento, nunca consegui, mas foi mudando conforme os objetos, entende? Conforme as coisas emergentes que nos interessavam. Então, uma espécie que eu também nunca deixei de olhar, a história do campo, né? A história do campo que tem tudo a ver, o campo do Brasil e da América Latina, e que foi também nas ciências sociais que eu descobri a América Latina, não foi na comunicação. A comunicação, quem faz a história do campo, sabe que nessa época a influência era muito dos estudos norte-americanos, né? Do chamado funcionalismo norte-americano, e que abundavam nas escolas, né? Abordagens não críticas, não, muito pouco críticas, mas então a questão aí da América Latina também entra por aí. E voltar-me mais com relações atuais na América Latina foi através da Intercom. Então, aí eu também, quando faço uma reflexão sobre o campo de estudos da comunicação, não é apenas do que é pesquisado e como é pesquisado, tem várias outras instâncias que é super importante colocar. Eu estou me referindo às associações de pesquisadores, não é? Instituições que, no caso do Brasil, as 2 principais são a Intercom e a Compos. Através da Intercom, onde, então, a professora Margarida Kunsch, né, era presidente, então eu fui das mais variadas funções, né, cargos. Mas uma coisa que foi importante foi depois eu me tornei também presidente da Intercom, foram esses laços que já estavam desenvolvidos, em desenvolvimento pelo professor Marques de Mello. E voltar-se para a América Latina era uma novidade, né, nesse momento, porque as influências da pesquisa crítica eram todas europeias, principalmente França e Inglaterra, com os estudos culturais, e também, como eu disse antes, do funcionalismo norte-americano. Então, uma coisa mais próxima da gente, do nosso chão, da nossa realidade comum, eram, como disse um pesquisador boliviano, né? Era uma pesquisa às cegas, que a gente não encontrava propriamente o lugar de onde trabalhar e para quem trabalhar. E foi assim, vamos dizer assim, desse caminho que eu conheci diversos
pesquisadores latino-americanos, né? Até hoje, por exemplo, o professor Raul Fuentes Navarro, né? Que ele é lá do ITESO, e também, como eu, né? Se volta para questões metodológicas, teóricas do campo. Eu digo até hoje porque ele é vivo, né? Mas, infelizmente, quer dizer, a minha grande relação foi com Jesus Martim Barbeiro. Então, ele era muito pouco conhecido no Brasil. Eu me lembro que nós fizemos um congresso em Santa Catarina, em Florianópolis, e que juntava a laíque, que estava em reconstrução. Isso sempre tem, aliás, não apenas no Brasil, mas em quase todos os campos de conhecimento, você tem uma figura dessa que olha, que prospecta e, quer dizer, também antecipa. E que entre nós é o professor José Marques de Mello. Então, até antes desse congresso em Florianópolis, isso eu acho que é importante, ele fez, né, elaborou um seminário, que não era apenas seminário, era estudos de comunicação no Brasil e no México. Então, era um estudo comparado em que 2 colegas, um do Brasil, outro da América Latina, né, aliás, do México, faziam uma dupla em cima do tema. E aí eu conheci o Raul, que no caso do Brasil era a história do campo, teoria, metodologia, e ele também. E aí também tinha comunicação e política. Então, tinha o professor, agora ele está aposentado, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. E a Krista Berger, daqui e outro de lá, não é? Comunicação organizacional, um daqui e outro de lá. Foi ótimo para realmente começar fazendo projetos comuns. Mas voltando àquele congresso em Florianópolis, e que juntava o Congresso da Laíque mais da Intercom, foi um marco, né? Que daí, quer dizer, com as relações com a América Latina se aprofundaram muito, né? O diálogo, as viagens, né? E as leituras. Então, eu acho que isso dá um pouco assim, dessa emergência que a gente tem até hoje, né? E, aliás, é oportuno falar da concessão do honoris causa pela Federal do Rio Grande do Sul ao professor Néstor Garcia Canclini, mesmo nesse momento, não é? Que a gente está aqui gravando. Ou seja, ele era o par, não é? Junto com Jesus Martim e Garcia Canclini. E aí a gente fez inúmeras abordagens e participações. Eu quero dizer que esta coisa assim, da América Latina também tem ciclos. Eu acho que isso que eu estou te falando é o começo e que teve, portanto, também um auge. E aí você pode ver isso no quê? Uma outra coisa do campo, que eu falei, da importância das associações. O outro é dos livros, ou das revistas, tá certo? Que fazem com que o conhecimento produzido circule. E aí você vai ver o aumento de autores latino-americanos, não só nas referências, mas nos artigos publicados em revistas Qualis, não é? Qualis, e também em capítulos de livros, né? Que fala delas temáticas, principalmente dos estudos culturais, e aí entramos em estudos de recepção, e aí as coisas que eu acho mais interessantes, né, da minha parte, que foram os estudos das abordagens de Jesus Martim, não é? Quer dizer, as mediações. Professora, pois não. Nesse ponto que é o estudo de recepção, você também foi orientada por uma mulher que nós consideramos pioneira, que é a Nelly de Camargo.
Como é que foi esse processo, né, de entrada nesses estudos de recepção, de televisão, e como foi ser orientada por ela? Bom, você está falando do meu mestrado, ela foi orientadora do mestrado. Olha, ela tinha uma experiência com estudos de recepção, mas basicamente norte-americanos. Mas muito importante isso que você falou, de fundadoras, etc. Ela, então, trabalhou com a recepção de programas públicos, né, de alfabetização que tinha e que eram assistidos, acho que era no Maranhão, em praça pública. Esse foi o doutorado dela. Então, quer dizer, coisas que a gente fala hoje, como a gente está fazendo os estudos de recepção presencial, online, mas toda a metodologia, vamos dizer, mas já captava a importância dos assistentes, não é? Que era, no caso, muito bonito, né? Quer dizer, quase uma etnografia, né? Em praça pública, as pessoas sentadas já eram adultos, né? Porque esse programa era do MEC, como é que se chamava? Era uma coisa que tinha quase todo dia, mas principalmente aos sábados, que era o que a gente falaria de alfabetização de adultos, né? Então, ela fez esse trabalho e aprendi muito, não é? Mas, então, esse foi o mestrado, onde, então, eu, vamos dizer assim, tive uma imersão na recepção. Esse trabalho de recepção foi publicado num livro chamado Vivendo com a Telenovela, né? Então, que era exatamente fazer um estudo através da teoria das mediações de Jesus Martim Barbeiro, não é? E o significado, vamos dizer assim, no caso da telenovela, Vivendo com a Telenovela. Foi publicado, acho que em 2004. Ele estava aqui, presente, quando a gente lançou, e eu gostei muito de fazer. Aí, não apenas eu fiz com a Silvia Borelli e a Vera, ela é da Unesp, né? E Vera Rezende. Perfeito. Então, aí a gente dá outro passo de como é que eu entrei na comunicação e quais foram os objetos, vamos dizer assim, que me interessaram e que eu trabalhei, continuo trabalhando. Isso você levou também para o ensino de teorias da comunicação, porque você sempre foi, né, ou durante muito tempo foi professora de teorias da comunicação. Como foi essa entrada nessa disciplina, que era uma disciplina que não existia no início do campo no Brasil, e depois ela foi se formando, se tornando uma disciplina obrigatória, e hoje a gente começa a assistir a retirada da disciplina de teorias da comunicação dos currículos, o que é muito triste. Sim, sim. Mas, no caso, eu até estou falando de uma época, né, e que foi muito importante. Quer dizer, não só a minha disciplina na ECA, quando então eu fiz concurso, fui contratada e comecei a dar aula na graduação de teorias da comunicação, né? Mas junto eu acho que é o binômio, né? Teorias e metodologias, né? Quer dizer, você não pode falar de teoria sem falar como se pesquisa. E quando você está falando de metodologia, o que se pesquisa, não é? Então, eu digo, esse binômio que, para mim, vamos dizer assim, natural. Tá? Teoria e metodologia. Mas, no caso, falando de teoria, sim, nós tínhamos, isso que você está falando, uma época em que nós tínhamos um currículo comum, um currículo básico, um currículo de base, onde todos os alunos, independente das especialidades dentro da comunicação, então, seja rádio e TV, relações públicas, jornalismo e tudo mais, rádio e TV, todos assistiam, né? Era um básico,
como a gente chamava. Mas isso, até depois, foi retomado pelo Renato Giannini, por aquele diretor. Aliás, acho que na UFBA, né, houve um reitor que começou, não me lembro agora o nome dele, mas eu acho que a UFBA tem essa estrutura, que era muito importante. No caso da ECA, eram os 2 primeiros anos. Todos passavam por tudo, né? De disciplinas teóricas, história, né? Teoria, metodologia, cultura brasileira, quer dizer, uma série de disciplinas que era muito importante para formar um repertório comum. O que é essa comunicação? Depois ela tem especializações. Aí um ia fazer o resto em jornalismo, em rádio e TV, etc., como é. Mas a coisa foi se dissolvendo ao longo do tempo, né? Quer dizer, aí são as disputas internas que a gente fala, né? Dentro do próprio campo, disputas de posições, de forças, como a gente diz, e aí acabou essa agora da questão da reforma, né? Da reforma curricular, onde, então, cada uma dessas especialidades tem um currículo. E eu depois deixei de dar aula na graduação, me voltei só para pós-graduação, mas eu sei que nunca mais os alunos se encontraram, vamos dizer assim, né? Trabalhando no mesmo chão, né? A gente se encontra na cantina, se encontra aqui nos diversos lugares comuns, espaços comuns, mas nunca tendo aulas comuns, né? E como você disse, isso não só é muito triste, mas dá uma ruptura, vamos dizer assim, do que é propriamente a comunicação. E quando ela se torna mais complexa, desde que você não tenha tido uma coisa forte no básico, vamos dizer assim, na sua formação, você vê tudo separado, né? Tudo fragmentado, né? É o que muito que a gente vê, inclusive, se refletindo na pesquisa, né? Porque esses alunos são de graduação, depois a gente tem que pensar na implantação dos programas de pós-graduação, que são dos anos 70, né? As primeiras escolas de comunicação mesmo, tirando Casper Libero, tirando SPM, mas são dos anos 60. Dos anos 70 entram os mestrados, e nos anos 80 os doutorados, para completar assim. Mas eu queria falar de coisas que se perderam, e quando você dá aula na pós-graduação, você vai ver o que aluno traz, principalmente no mestrado, muitas deficiências em relação à área que ele está entrando, né? Que ele quer continuar. São coisas muito disparatadas, muita falta de leituras comuns, né? Que deviam ser, como em outros países, etc., na graduação, principalmente quando você está falando em teorias da comunicação, você tem que ler os clássicos, tá certo? Você tem que ler os clássicos, tantos que fundaram a área, e no Brasil, clássicos atuais, clássicos latino-americanos, clássicos brasileiros, tá certo? Mas a gente, infelizmente, tem que começar no mestrado recuando, né, para essa coisa que já devia estar em uma outra situação. E no passado, professora, como era? Quais eram os conteúdos principais dessa disciplina? Quais autores com os quais você trabalhava? Então, essa disciplina, para mim, dava a possibilidade a muitas, vamos dizer assim, planos, né, de você pensar, configurações de você pensar a teoria da comunicação. Mas eu partia, né, propriamente da emergência dos estudos de comunicação, onde eles se dão e como eles vêm, então, sempre sem perder esse enfoque histórico,
sem o qual você não entende nada, quem vem antes, depois, etc., quem se aproxima, quem se afasta, sem um fundo histórico, né? Você não tem, vão lhe faltar instrumental. Então, o que mais ou menos eu faço, né? Eu tenho, quando emergem, quando é que primeiro a gente começa a falar de comunicação? Basicamente, quer dizer, no Entre Guerras, né? E nos Estados Unidos, que a gente tem que realmente hoje falar, não é? Quer dizer, a questão da criação das teorias e da recepção dessas teorias. Como é que elas circulam? O Brasil, receptor de teorias, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Então, isso tem que ficar claro, para depois a gente poder falar como é que se dão os estudos de comunicação no Brasil, para chegar a isso. Então, eu falo disso. Como a gente diz, né? Passado do funcionalismo norte-americano, o que ele trouxe de contribuições, os principais autores, né? As linhagens, que a gente nunca deve perder, né? De vista, porque todo o campo de conhecimento é feito disso, né? Quer dizer, a gente hoje fala do quê? De linhas de pesquisa, de grupos de pesquisa. Quer dizer, essas linhagens, né? E que não é uma coisa totalizante, a gente tem diferenciações dentro da teoria da Mass Communication Research, e depois também, quer dizer, ao mesmo tempo, na Europa, no Entre Guerras, né, você tem a emergência da Escola de Frankfurt. Quer dizer, então, que a gente chama de uma linhagem crítica, até hoje chamada, né? Pesquisa crítica em comunicação. De fato, você está falando propriamente dos frankfurtianos, que também não são um todo, um bloco, quer dizer, você tem que analisar como nos pesquisadores norte-americanos, quem é quem, qual a sua contribuição, não é? Quais são os diálogos, não é? E isso foi uma coisa realmente muito para a gente, né? Para a gente, assim, no Brasil, encontrar essa linha crítica e que também tinha que, no caso nosso, periferia, tem também essa questão em termos de produção de conhecimento, né? De ciência, onde nós estamos. Um país periférico, e hoje está na ordem do dia, né? De falar de colonialismo, né? Pós-colonialismo e outras coisas que tais, mas essa é a nossa história. E aonde é que isso aparece? Aparece nos planos de aula, tá certo? São os autores utilizados na disciplina de teorias da comunicação, né? E tanto a presença, veja como a gente diz, tanto a presença como a ausência, né, diz muito, porque a sua disciplina trabalha X, Y, Z autores, né? Então eles têm uma importância muito grande na formação dos alunos e daqueles que não aparecem, não porque eles foram esquecidos. O professor tem que dizer por que eu vou por aí, né? Quer dizer, tem que fazer sentido. E nós não temos, ainda bem, quer dizer, uma liberdade, né, que os docentes das universidades, das graduações, têm possibilidade. Mas isso, eu acho que é uma coisa básica, que eu falo no livro de metodologia, né? Tudo é uma questão, a metodologia se dá por decisões e opções. Então, o professor entra na sala de aula e fala, essas são as minhas decisões e opções. E quais outras? Vão procurar por aí, eu não entendo de tudo, não é? Então, tem que ser essa coisa como a gente fala hoje, quer dizer, da transparência. Eu falo muito da questão da consciência, aí tem Edgar Morin e tudo mais,
de você a reflexão, né, sobre aquilo que você está aí compondo um plano de aula, né, um curso. E aí a gente tem... Professora, e sobre a sua própria obra? A gente olha para a sua obra e a gente vê 3 períodos, né, distintos. Eu não sei se você também vê a sua obra assim, com esses 3 períodos distintos. Um período ligado aí à Rádio dos Pobres, que é esse período inicial, depois um período muito ligado à epistemologia da comunicação, né? A gente sabe da sua participação fortíssima ali no GT de Epistemologia da Comunicação na Compós, e depois a gente tem mais ou menos um retorno às questões que estavam lá no início da sua formação, né? Da telenovela e etc. Eu queria saber se você também enxerga assim, ou se isso é uma visão muito de fora, se você enxerga que não há fases de verdade. É uma coisa bem interessante, né? O retrato, né? O retrato, assim, que você traz. De fato, o que tem aí, que eu posso dizer, seriam fases ou, vamos dizer assim, coisas que eu enfatizo em certos momentos e outros. E é assim, que é o seguinte, que é fundamental, também para a minha visão de pesquisa. Sem teoria, você não faz pesquisa, e muito menos sem metodologia. Então, você tem aí tanto as correntes teóricas, certo? E os objetos empíricos. Quer dizer, da pesquisa, como se voltou para a rádio, e eu escolhi aqueles 3, não escolhi, quer dizer, tem todas as razões, né? 3 programas de rádio populares. Então, no Vivendo com a Telenovela, tem a teorização das mediações e a telenovela A Indomada como referencial empírico. Nós estudamos a telenovela A Indomada. Então, o que ela traz, etc. Portanto, que dá para analisá-la através das mediações. Então, tanto que o subtítulo desse livro, Vivendo com a Telenovela, é Mediações, Recepção e Teleficcionalidade. Quer dizer que hoje, teleficcionalidade significaria colocar aí ficção televisiva. Ficção televisiva, entende? Uma coisa assim mais... Mas eu nunca deixei, talvez então, até por minha formação, no caso de ciências sociais, a pesquisa vista assim, né? Com uma, vamos dizer assim, até uma densa teorização voltada para um objeto empírico, né, da realidade. Então, é uma telenovela, é um programa de rádio, é um jornal, é um processo. Ali está. Porque sem essa questão, eu acho que o objeto, sem, eu já falo, teorização, outro termo que eu uso é interpretação. Se você não chegar à interpretação, você fica na descrição e não contribui para o conhecimento do campo. Porque só descrever dados, e isso tem muito na nossa pesquisa em comunicação, exatamente que eu acho que isso que você falou, você não tem mais teoria da comunicação ou certas coisas como de metodologia na graduação, para dizer que quando você entra, você pode trabalhar, entende? Você quer trabalhar no mercado, você quer trabalhar como profissional de comunicação, que eu também vejo o campo da comunicação, ele é feito de teoria, de pesquisa e de aquilo que a gente pode falar de prática, desses que, com teoria e pesquisa, vão para o campo. Quer dizer, vão para o mercado, né? E, então, quer dizer, que a prática profissional é muito importante. Como é que eu vejo hoje? Tantos problemas, mas a cada coisa que aparece, né, ela passa a estar vamos dizer assim, na mesa, né? Estamos com esse problema, tá? Uma coisa insistente e que, principalmente, quer dizer, a mídia encontra nisso,
Quer dizer, como é que a nossa... como é que é o nosso ensino superior ser público e gratuito? Então, começa, não tem lugar nenhum do mundo que seja gratuito. Veja, nos Estados Unidos tem universidades públicas, mas cobram, né? Em Portugal, na Espanha, isso. E, sabe, quer dizer, é uma pressão aí para dizer que, enfim, problema é para nós, né? Tem que ver, quer dizer, como é que isso vai andar. E outra coisa que eu não gostaria de deixar fora, que também é uma coisa, isso tudo é movimento, né? Que são as cotas. Eu vejo, quer dizer, pela USP tinha um aluno muito querido, né? E que pichava as paredes do campus pedindo cotas, não tinha. Ele foi preso. Insubordinado, não sei o quê. Quer dizer, não foi expulso, mas foi, vamos dizer assim, ele teve que responder por aquilo. Mas e hoje? As cotas são importantíssimas, as cotas no ensino. Fato. E eu acho quantos países têm essa figura do cotista em função do quê? Em função de um ressarcimento, seja lá como você quer chamar isso, né? No caso, todos nós fomos colonizados. Toda a América Latina foi colonizada. Agora, onde tem essa figura do cotista? É preciso ver. Eu acho que a gente tem vários pontos positivos, muito para fazer, mas, olha, eu termino dizendo assim, vai lá, a Imacolata é otimista. Aquí termina la entrevista a María Inmacolata Vassallo de López. Sumamos la voz de otra pionera para seguir contando la historia de los estudios de comunicación en América Latina. Agradecemos muy especialmente a la investigadora Rafisa Barão, de la Universidad de Brasilia, por realizar esta entrevista. Memorias de la Comunicación es un podcast destinado a estudiantes, profesores, periodistas y a quienes sientan curiosidad por conocer qué hicieron y qué hacen los estudios de comunicación en Argentina y América Latina. Este capítulo forma parte de la serie Pioneras. Fue ideado y producido por Yamila Herán y Santiago Gándara. La postproducción estuvo a cargo de Emilio Carbone.